De lá para cá, a minha cabeça mudou, tá? Eu não gostaria de expandir o número de votos de sócios, torcedores ou não torcedores dentro do clube. Você falou que você ia fazer um estudo para o sócio torcedor ter votações dentro do clube. Por que passou 5 anos e isso não foi abordado? E se alguma vez na vida o sócio torcedor vai ter essa voz, vai poder ter votação, lógico, com os associados e com os conselheiros? O Bob, deixa eu te falar, de lá para cá, a minha cabeça mudou, tá? Eu não gostaria de expandir o número de votos de sócios, torcedores ou não torcedores dentro do clube. Eu gostaria que o São Paulo fosse uma estrutura empresarial, tá? Então, o fato de você ter conselheiro, sócio-torcedor, sócio do clube, para mim passou a ser completamente fora do propósito. A partir do momento em que eu defendo uma estrutura empresarial, eu não posso levar em consideração que o sócio, em geral, seja torcedor ou não, vote para um pleito de presidente ou de conselheiro. Eu acho que nós não temos assim a questão política, a questão associativa é que nos criou uma série de problemas, né? Se você for ver toda essa discussão de essa fulanização da política, se o fulano é bom, se o fulano é ruim, se o valor é maior, o valor é menor, tudo isso, se fosse uma empresa com governança, com transparência, com, enfim, com o que a gente chama de accountability, nós não estaríamos discutindo. Então, o modelo associativo, para mim, no futebol, está falido. Nós estamos falando de grandes instituições mundiais. Se o São Paulo tem a ambição, e não é ambição, São Paulo é um grande player mundial de futebol, ele precisa ir buscar as suas ambições na sua estruturação. Hoje a gente vê lá o próprio Real Madrid, que é o maior clube associativo do mundo, o Florentino Pérez dizendo que vai ter que abrir o capital do Real Madrid para poder competir com os times ingleses. Então, nós não podemos ficar aqui discutindo questões associativas, porque isso desfoca. Então, só respondendo objetivamente a tua questão, eu já não estou mais avaliando as questões associativas. Para mim, o que eu acho que a avaliação temos que partir para um modelo empresarial. Em cima disso, o Flamengo, no modelo associativo, ele cresceu. A comparação com o São Paulo, por você trazer a SAF, mesmo o São Paulo tendo 22 milhões de torcedores, a gente não conseguiria fazer o modelo do Flamengo? Eu acho que o Flamengo tem uma situação bastante peculiar, né? O Flamengo trabalhou com um vento a favor em termos administrativos. Se você pegar desde o Bandeira de Melo, nós tivemos lá a Patrícia, eu esqueci o sobrenome dela, Amorim. A Patrícia Amorim, que teve uma situação, uma administração bastante difícil no Flamengo, e depois assume lá o Bandeira de Melo, e aí, se você for verificar, do Bandeira de Melo para frente, sempre o Flamengo acabou tendo presidentes de altíssimo nível, o que não é uma coisa que a gente pode contar em todas as administrações. Então, eu acredito, né, que mesmo o Flamengo acabará se transformando numa empresa. Não há como fugir disso. Se o Flamengo tem assim, o volume de dinheiro que o Flamengo tem gasto ultimamente, se o Flamengo tem a ambição de disputar com o futebol na Europa, por exemplo, que é o futuro, né? Vamos ter que disputar com grandes times no mundo, não há como você ter orçamento sem um modelo empresa. Perfeito. Foi discutido no Conselho alguma vez a reforma do estádio, ou maquete, ou algum vídeo que foi passado para vocês na época que o Casares estava falando disso? Não, nunca foi. Nunca foi, perfeito. Tiago? Aliás, era um hábito, só aproveitar esse gancho, Tiago, era um hábito a diretoria não apresentar projetos para o Conselho, Walter? Olha, nós tivemos vários projetos que foram apresentados via imprensa, sabe?
E esses projetos que foram apresentados via imprensa acabaram não sendo levados ao conselho. Curiosamente, a imprensa divulgou, depois soube-se que eram verdadeiros os projetos, mas aí acabou que os projetos não foram encaminhados ao conselho. Então, para mim, eles não eram projetos, eles eram ideias, né? A partir do momento em que o conselho não vota, não aprecia, nós estamos falando de ideias, não de projetos.